Bom dia, meninos! Tudo bem? Como passaram o final de semana? Descansaram? Curtiram em casa? Brincaram? A tia ficou em casa, né? Nesse momento precisamos ficar em casa, correto? Então, hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020, teremos aula de língua portuguesa e de ciências, certo? Vamos iniciar a nossa aula com um texto. A tia fará a leitura dele e depois vocês farão a leitura de vocês, certo? O pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona, por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo! Socorro! Socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia: Um lobo! Socorro! Socorro! Desta vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve que teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Então, meninos, o que aprendemos com essa leitura? O pastor e o lobo, o pastor e as ovelhas. O que aprendemos com essa leitura? Aprendemos que não podemos mentir, porque quando mentimos para fazer uma brincadeira, né, como ele fez, todos vinham para socorrê-lo. Só que o que acontecia? Era mentira. Ele estava rindo, ele ficava rindo da cara das pessoas que vinham ajudá-lo. Até que um dia, realmente, um lobo apareceu, ele pediu socorro e ninguém acreditou, porque todo mundo estava acostumado com as mentiras dele. Um dia que ele falou a verdade, ninguém acreditou. Então, moral da história, não devemos mentir, correto? E agora, vamos iniciar vamos continuar com a nossa aula de português. Olha, vocês farão dessas atividades impressas que vocês têm, correto? Vamos trabalhar em língua portuguesa, vamos trabalhar receita, correto? Olha, atividades. Leia o texto abaixo. A receita é um texto, correto? Bolinho de chuva. Ingredientes: 2 copos de farinha de trigo, 2 copos de água, 2 ovos. Modo de fazer: bater todos os ingredientes e fritar em colheradas em óleo bem quente. E qual é a personagem da receita? Como sempre, Magali, né? E vamos lá. Aí depois de vocês fazerem a leitura da receita, vem as perguntinhas. Número 1, que tipo de texto é esse? Esse texto é um diário, é um convite, é história em quadrinhos, é um conto de fadas, é uma receita, correto? Número 2, quando nós utilizamos esse tipo de texto? Quando precisamos usar esse tipo de texto, uma receita? Quando? Quando vamos fazer um bolo, ou quando vamos fazer uma comida, um prato diferente, correto? Vocês vão fazer a leitura e responder. Número 3. Em quantas partes o texto está dividido? Quais são estas partes? Em quantas partes? Ele está dividido em 2 partes, nos ingredientes e o modo de fazer, correto? Número 4. Na parte modo de fazer, aparecem os verbos bater e fritar. Estes verbos indicam as ações que precisamos realizar para que a receita dê certo. Leia com atenção o modo de fazer. Modo de fazer. Vamos lá.
Vamos descer, modo de fazer. Letra A, separar 3 copos de arroz numa vasilha. B, lavar o arroz. C, deixar escorrer toda a água. D, colocar os temperos na panela em fogo médio. E, acrescentar o arroz. F, mexer até que o arroz esteja bem frito. G, adicionar água até cobrir o arroz. H, cozinhar em fogo baixo. E esta receita é de qual alimento? Qual alimento que estamos aqui lendo, ensinando a fazer? Tem um modo de fazer. É de qual alimento? Tá facinho, facinho isso aí. Depois, circule, olha, a perguntinha 1. Receita, esta receita é de qual alimento? 2. Circule os verbos que indicam as ações que devemos seguir para preparar a receita. Quais são os verbos? Na letra A, separar 3 copos de arroz numa vasilha. Quais são os verbos que indicação? Separar, lavar, deixar, colocar, acrescentar, mexer, adicionar e cozinhar. Todas essas palavras são verbo, né? Separar. Eu separo, tu separas. Lavar, eu lavo, tu lavas. Deixar, eu deixo, tu deixas. D, colocar, eu coloco, tu colocas, ele coloca. Acrescentar, mexer, adicionar e cozinhar. Todos são verbos, certo? E agora, vamos continuar. Escreva os verbos que você circulou. Então, o 2 está mandando você circular os verbos e o 3 para você escrever os verbos que você circulou. 4. Você acha que o modo de preparo é importante para a receita? Por quê? Por que é importante uma receita ter um modo de preparo? Para que a gente, né, possa fazer a receita, que a gente possa fazer a comida, uma torta, um bolo, né, um salgado corretamente, né? Que a gente não erre, que a gente faça direitinho. Então, é muito importante, né? O modo de fazer, os ingredientes, a gente seguir tudo correto. Agora, número 5. Leia o texto abaixo com atenção para fazer as atividades. Dicas para escrever uma receita. As frases abaixo trazem algumas dicas que devemos seguir quando formos escrever uma receita. Leia cada uma delas e vá completando-as com palavras presentes no quadro a seguir. Então, em cada número que você aqui for fazer a leitura, uma dessas palavras será encaixada em um desses espaços. O texto palitinho de frutas é uma? Qual dessas palavras aqui? Palitinho de frutas. Palitinho de frutas é uma receita, não é? Porque ele está ensinando a fazer palitinhos de fruta. Então, o texto palitinho de frutas é uma receita. Receitas são iniciadas com uma. O que é iniciado com um? Toda receita. Lá em cima da receita, o que vem escrito primeiro? Como se fosse qualquer texto. O que vem escrito? O título, não é? Receitas são iniciadas com um título que se encontra centralizado. Então, todo o texto, o título se encontra centralizado. O número 3. Esse tipo de texto possui 2 grandes blocos de informações, que são o quê? Os ingredientes e o modo de fazer, correto? Número 4. Os ingredientes são escritos em formato de lista e, por isso, podem não usar a linha toda até a margem. Entendeu? Então, qual outra palavrinha que vamos colocar aqui? Os ingredientes são escritos em formato de lista e, por isso, podem não usar a linha toda até a margem inteira. Porque a receita, olha, é um ingrediente abaixo do outro. Então, quando está escrito os ingredientes, a gente não usa toda a linha, porque é um ingrediente abaixo do outro, não é? Olhem aqui, vamos voltar só para vocês conferirem. Até o modo de fazer, ó, é um
um abaixo do outro, correto? E lá nos ingredientes, olha aqui os ingredientes do bolinho. Então, não usa toda a linha, ela não vai até a margem, correto? Número 5. Na parte do modo de fazer, são escritas frases que indicam as ações que devem ser realizadas e, portanto, essas informações podem ocupar a linha, todas têm uma resposta, correta? Olha, modo de fazer, tem um lugar que vai encaixar, receita, direita, ingredientes, inteira e título, correto? Depois, o número 6, com a ajuda de um adulto, da mamãe, ou do papai, da vovó, do tio, do irmão mais velho, né? Escreva a receita da sua comida preferida. Vocês farão a receita da comida preferida. Não esqueça de separar o texto em ingredientes e modo de fazer. Então, terá, né, a receita que você irá fazer aqui, a receita que você fará a escrita dela, tem que ser como a do bolinho. Tem aqui, né, o título, macarrão, 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 macarronada ou lasanha, o seu prato preferido. E vocês farão a lista aqui da receita, né? Os ingredientes e depois o modo de fazer, correto? Será, né, separado aí em 2 textos, né? Com o ingrediente e depois o modo de fazer. E o número 7, agora que você já escreveu, né? Faça o desenho da receita que você escolheu, correto? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a tia lá no privado, certo? Que a tia está aqui para orientar vocês a fazerem atividades de vocês, certinho? A tia está aqui esperando e já já a tia envia o vídeo da aula de ciências, correto? Então tá bom, façam dúvidas, chamem a tia, perguntem, podem mandar áudio ou mandar escrito, como vocês fazem, as mamães fazem, né? E vocês mandam áudio, pergunta que a tia vai responder para vocês, certinho? Então tá bom, até já já.